Bom, pessoal, vamos dar início à marcha de separação e caracterização dos ânions do grupo 2. Então, tendo como representantes o ânion cloreto, brometo, iodeto, ferricianeto, ferrocianeto e o tiocianato. Então, dando início à marcha de separação e caracterização dos ânions do grupo 2, daremos início à amostra contendo cloreto. Então, vamos pegar meio mililitro de amostra, vamos adicionar o ácido perclórico, meio mililitro também, e vamos observar que não haverá desprendimento gasoso após algum tempo no banho-maria. Após 2 minutos, vamos adicionar o reagente de grupo para a detecção dos ânions do grupo 2, que é a prata. Observem a formação de precipitado branco a essa amostra. Porém, agora é necessário fazer o teste redox para ver o caráter que a amostra tem. Se for cloreto, a amostra vai ter um caráter indiferente. Após preparar a mistura redox, temos a mistura oxidante e a mistura redutora, onde adicionaremos 3 gotas da amostra com a suspeita de cloreto. Observem que em nenhuma das amostras que foi adicionado a mistura oxidante e redutora, não houve mudança visual. Então, indicando que essa amostra tem tudo para ser o cloreto. Agora a gente vai fazer a caracterização do cloreto específica. Então, separe em 2 tubos, adicione meio mililitro de amostra, e vamos adicionar num tubo uma solução contendo ferro 3 e na outra ferro 2, e vamos observar o que vai acontecer visualmente. Então, neste primeiro tubo, adicionaremos uma solução contendo ferro 2, onde a gente não observa alteração visual. No outro tubo, a gente vai adicionar ferro 3. E a gente nota que a solução fica amarelada. Então, com essa informação, a gente tem a caracterização do cloreto, visto que precipitou branco, caráter oxirredução indiferente, não houve alteração visual ao adicionar ferro 2 e a promoção da coloração quando se adicionou ferro 3. Então, a gente finaliza aqui a caracterização do cloreto. A segunda amostra que a gente vai usar para fazer a identificação será o ferrocianeto. Então, para isso, a gente vai adicionar meio mililitro de amostra contendo ferrocianeto. Notem que a solução ela é amarelinha. Vamos adicionar ácido perclórico. A gente não observa desprendimento gasoso e aquece em banho-maria para verificar se ocorre. Após 2 minutos, a gente não sente odor, então indicando que a amostra é do grupo 2. Então vamos adicionar a essa solução gotas de nitrato de prata
e verificar se precipita. Observamos um precipitado branco azulado, então indicativo de ferrocianito. Agora a próxima etapa é fazer o teste redox. Então faremos agora o teste redox, onde sobre a mistura oxidante e redutora adicionaremos 3 a 4 gotas da amostra de ferrocianeto de potássio. Notem que na mistura oxidante, que era violeta, houve a mudança de coloração para amarela, então indicando que a amostra teve o caráter redutor. Para a mistura redutora, observamos que não houve alteração visual, indicando que essa amostra de ferrocianeto ela tem um caráter redutor. Então, para a gente fazer a caracterização da amostra de ferrocianeto, a gente vai adicionar num tubo de ensaio gotas de ferro 2 e no outro gotas de ferro 3 e observar o que acontece. Então, no primeiro tubo, onde a gente adicionou ferro 2, a gente observou a formação do azul de Thorburn. No segundo tubo, onde a gente adicionou o ferro 3, a gente observou a formação do azul da Prússia. Então, para confirmar, a gente pode botar mais umas gotas de ferro 3. Então, indicando, de acordo com a tabela, que essa amostra é composta pelo ânion ferrocianeto. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a caracterização que vai ser o brometo. Então vamos pegar meio mililitro de amostra contendo brometo, adicionar meio mililitro de ácido perclórico. Observem que após a adição de ácido perclórico, a gente tem a formação de cristais nessa solução, indicando que a essa solução o provável sal que contém esse brometo ou é de potássio ou de sódio. Então, a gente vai colocar para aquecer, para verificar se tem desprendimento gasoso, e após essa situação, vamos fazer a adição de prata. Então, após 2 minutos, observamos no fundo do tubo de ensaio a presença aqui de sais que provavelmente são de potássio ou de amônio, né, os seus percloratos. Então, a gente vai adicionar agora nitrato de prata e verificar se vai ter uma precipitação. É possível observar a precipitação de coloração creme, indicando que possivelmente é o brometo que contém nessa amostra. Bom, pessoal, então aqui temos as misturas redox, mistura oxidante e mistura redutora, onde a gente vai adicionar o brometo e verificar qual é o caráter redox dele. Então vamos adicionar a amostra no tubo contendo a mistura oxidante e 3 gotinhas na mistura redutora. Então observem que na mistura oxidante houve o descoramento e a formação dessa coloração amarela, indicando que a amostra é redutora. Já
a mistura redutora, não observou-se alteração visual, indicando então que essa mistura, essa amostra contendo brometo é uma amostra que é redutora, então confirmando que é brometo mesmo. Então agora a gente vai fazer o teste de caracterização dessa amostra de brometo. Então a caracterização de que a amostra é brometo, a gente vai fazer um teste num tubo com ferro 2 e no outro com ferro 3 e observar as alterações visuais. No primeiro tubo, estamos adicionando uma solução de ferro 2, não observamos alteração visual. Já no tubo contendo a amostra de brometo com adição de ferro 3, observamos a alteração visual para uma solução amarela, indicando que realmente essa amostra é o brometo. Então, dando continuidade à análise de separação e caracterização dos ânions do grupo 2, a gente vai fazer as reações do ferricianeto. Então, a gente vai pegar meio mililitro de amostra de ferricianeto e adicionar ácido perclórico, meio mililitro. Vamos adicionar o tubo no banho-maria e aguardar por 2 minutos. Então, ao se retirar o tubo no banho-maria, a gente tenta sentir algum odor e não tem odor de nada. Então, a gente vai fazer o próximo tratamento, que é o reagente de grupo do grupo 2, que é a prata. Vamos adicionar gota a gota a prata e observamos a precipitação de um precipitado de cor amarelada, indicando que é um ânion do grupo 2. Em seguida, faremos o teste redox com o ferricianeto, onde a mistura oxidante, a gente vai adicionar 3 gotas da amostra e na mistura redutora 3 gotas da amostra também. Então vamos agitar, onde na mistura oxidante a gente vê uma sobreposição de cores, não houve reação química. Foi a mistura da solução amarela do ferricianeto com o violeta do permanganato de potássio. Já na mistura redutora, a gente observa a solução amarelada e na camada orgânica a gente vê violeta, indicando que houve reação e assim caracterizando a essa amostra de ferricianeto que ela é uma amostra oxidante. Dessa forma, faremos o ensaio de caracterização do ferricianeto, adicionando 5 gotas da amostra em 2 tubos de ensaio e adicionar gotas de ferro 2 no primeiro tubo, observar a coloração que vai adquirir. A gente observa a formação de um precipitado azulado, indicando que é o azul da Prússia. Ao segundo tubo, vamos adicionar a solução contendo ferro 3 e observar a formação de solução marrom, indicando assim que eu tenho o ferricianeto. Então, dessa forma, a gente finaliza a caracterização do ânion ferricianeto. Agora, daremos início à separação e caracterização do ânion iodeto. Então, vai ser o nosso 5º ânion a ser detectado do grupo 2. Então, vamos adicionar meio mililitro de amostra contendo iodeto
Em seguida, adicionar meio mililitro de ácido perclórico. Observem que houve uma turvação que imediatamente começa a se depositar no fundo do tubo de ensaio, indicando que o sal provável desse iodeto que a gente está testando seja de potássio, formando perclorato de potássio, ou de amônio, formando perclorato de amônio. Então agora a gente vai proceder ao aquecimento, verificando se ocorrerá desprendimento gasoso, e em seguida a adição de prata. Após o aquecimento e a observação de que não ocorreu desprendimento gasoso, vamos adicionar o segundo reagente de grupo, que é o nitrato de prata. Então, adicionar gota a gota e observação de um precipitado amarelo esbranquiçado. A próxima etapa é fazer o teste redox da amostra de iodeto. Então, a mistura oxidante adicionaremos de 3 a 4 gotas de iodeto e agora de 3 a 4 gotas na solução redutora. Observem que na mistura oxidante a gente observa uma solução acastanhada, indicando que houve reação, logo a amostra ela tem um caráter redutor. Já na mistura redutora, a gente não observa alteração visual. Então, com isso, a gente pode afirmar que a nossa amostra ela tem um caráter redutor. Então, precipitou um creme amarelado com a prata, caráter redutor, indicando que é o iodeto. Agora faremos o teste de caracterização do iodeto com ferro 2 e com ferro 3. Então, colocaremos a amostra, 10 gotinhas de amostra de iodeto, em 2 tubos de ensaio. E o primeiro ensaio é a adição de ferro 2. E a gente vai observar o que vai acontecer na amostra. Sem alteração visual na adição de ferro 2. Quando adicionarmos ferro 3, a gente observa a formação de coloração amarelada, né, castanha, indicando então que na presença de iodeto, o ferro 3, que é um agente oxidante, vai reagir com o iodeto, gerando iodo na solução, que está caracterizado aqui, ok? Então agora faremos as reações de separação e caracterização do ânion tiocianato, né? O nosso último ânion do grupo 2. Então vamos adicionar 10 gotas da solução de tiocianato, acidificá-la com ácido perclórico, adicionando 5 gotas. E em seguida, adicioná-lo à solução de banho-maria por 2 minutos. Em seguida, observamos que não houve desprendimento gasoso, então poderemos adicionar o reagente de grupo 2, que é o nitrato de prata, e observar a coloração do precipitado ser formado. Observamos a formação de um precipitado branco. Então, com essa informação, a gente precisa agora proceder ao teste redox para diferenciá-lo do cloreto, visto que o cloreto também precipita de forma de um sólido branco. Bom, pessoal, vamos então proceder o teste redox para a nossa amostra de tiocianato. Vamos adicionar a mistura oxidante de 3 a 4 gotas
do reagente tiocianato e na mistura redutora de 3 a 4 gotas. Observem que na mistura oxidante houve reação, houve o descoramento da solução, indicando que essa amostra de tiocianato é redutora, tem caráter redutor. Já no nosso tubo de ensaio contendo a solução com a mistura redutora, não houve alteração visual. Então as informações precipitado branco que foram formados momento atrás e o caráter redutor indicam que é o ânion tiocianato. Então vamos proceder agora à reação de caracterização deste ânion. Então, para a reação de caracterização, vamos adicionar 10 gotas de amostra em 2 tubos de ensaio e fazer num destes tubos a adição de gotas de ferro 2. Sem alteração visual. No segundo tubo, iremos adicionar uma solução contendo ferro 3 e vamos observar a formação de uma solução vermelho-sangue. Então formou um complexo vermelho-sangue, indicando que então temos a presença de tiocianato nessa amostra. Então assim fechamos os ânions do grupo 2.